Oi, meu nome é Jade, sou mestranda em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Escola de Arquitetura da UFMG e hoje vou apresentar para vocês o meu artigo A Influência da Cal na Absorção por Capilaridade em Adobes Produzidos com Sedimento de Rejeito de Minério de Ferro. Esse artigo foi escrito por mim e pelas bolsistas do nosso laboratório Núcleo de Pesquisa de Materiais Sustentáveis, Larissa, Gabriela, Daiane e pela professora Sofia. Esse trabalho foi submetido ao ENSUS 2023. Como introdução, é necessário primeiramente explicar o que é o adobe, que é uma técnica de construção milenar que utiliza solo em estado plástico firme para a confecção de blocos maciços que são posteriormente secos ao ar. Como é possível observar nas imagens, primeiro é feito o pisoteamento do solo com a água, depois eles são moldados em formas retangulares, moldados em séries, secos ao ar e depois levado para edificação para a construção. O adobe tem várias vantagens, dentre elas o menor impacto ambiental, melhor conforto térmico, melhor conforto acústico. Entretanto, ele tem também uma desvantagem, que é a absorção por capilaridade, que é um fenômeno físico que permite que um líquido penetre em meio aos poros do material. E o comportamento da absorção por capilaridade em componentes construtivos de terra é um requisito normativo essencial para a realização de uma alvenaria durável, visto que a água pode acabar gerando uma lixiviação do material e, com isso, acumular sais minerais e, como consequência, pode até ocorrer a erosão da alvenaria. Então, desta forma, se faz necessário a adição de outro material ainda na fase de pisoteamento para melhorar a característica deste material. E o uso de cal hidratada e de resíduos industriais já vem sendo avaliado e se apresentam como uma possibilidade na estabilização desses componentes de adobe. Uma das vantagens de utilizar cal é que ele é uma matéria-prima abundante e acessível. O rejeito de minério de ferro também é um resíduo industrial que é abundante em Minas Gerais. No ano de 2015, ocorreu o desastre ambiental em que 55 bilhões de metros cúbicos de rejeito foi sedimentado no leito do Cio e despejado na cidade de Barra Longa, com o colapso da barragem de Mariana. Como objetivo, nós temos produzir adobe com incorporação de sedimento de rejeito de minério de ferro e com adição de cal hidratada. E também nós temos analisar a influência da cal hidratada e do sedimento de rejeito de minério de ferro quanto à absorção de capilaridade dos adobes. Para isso, é necessário, primeiramente, caracterizar os materiais. Então, os primeiros ensaios realizados foram feitos justamente para fazer essa caracterização. E o nosso solo, ele é proveniente de uma jazida na cidade de Pedro Leopoldo, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E o rejeito sedimentado foi coletado na cidade de Barra Longa. E as amostras, elas foram caracterizadas quanto à granulometria, e é possível perceber por essa tabela que o solo é argiloso e que o sedimento de rejeito de minério de ferro ele é arenoso, e também é possível perceber que o solo ele tem a menor massa específica, contudo ele tem a maior absorção de água. Em trabalhos anteriores, utilizou-se a proporção granulométrica estabelecida pela norma brasileira, NBR 16814. Contudo, não atingiu a resistência mecânica exigida pela norma. Então, neste trabalho, optou-se por utilizar a proporção granulométrica de acordo com a norma peruana, que é uma norma mais estabelecida, mais antiga, e é uma norma muito utilizada no meio acadêmico científico. A norma peruana que normatiza o adobe é a NE 080, que sugere 70% de areia. Como o nosso solo é muito argiloso e o RMF e o rejeito de minério de ferro sedimentado é arenoso, corrigiu a proporção granulométrica primeiramente com a mistura dos materiais. Então, como é possível observar aqui nessa tabela, primeiro nós temos o traço referência, que não tem adição, não tem substituição de SRMF, e depois nós fizemos a mistura de 50%, 60% e 70% de substituição do solo por SRMF.
E embaixo nós temos também as mesmas misturas, contudo com adição em massa de 2% de cal. E ainda fazendo essa primeira correção granulométrica, não atingiu 70% de areia, como descrito pela norma peruana, então precisou-se também adicionar porcentagem de areia da construção civil, sendo esta nossa segunda correção granulométrica. A norma brasileira que regulamenta o adobe não tem nenhuma descrição quanto a como é feito esses ensaios, então optou-se por utilizar a norma brasileira 9779, que normatiza o ensaio de absorção por capilaridade em argamassas e concretos. E todo o ensaio foi feito de acordo a esta norma. Então foi colocada a água em um recipiente e apoiou os adobres sobre as bases de espuma, que permitam um contato efetivo entre a face inferior do adobe e a água. E após a colocação dos adobes em contato com a água, foi realizada a leitura da absorção de água e da massa nos intervalos definidos. A norma coloca que o intervalo seja definido em até 72 horas. Só que, como por se tratar de componente construtivo de terra, o adobe não conseguiria aguentar tanto tempo em contato com a água e iria desfazer, ia ocorrer a erosão do material. Por isso, foi feita essa adaptação da norma, colocando em no máximo 4 horas. Partindo então para a análise dos resultados, foi possível observar com essa fotografia registrada inicialmente e depois em cada intervalo de leitura, que ocorreu a ascensão de forma homogênea em relação ao tempo dentro de um mesmo grupo, uma vez que as alturas da ascensão se mantiveram similares entre os blocos de adobe. Foi realizado também um gráfico em que é possível observar que nos adobes sem cal, percebeu-se que o aumento dos teores de sedimento de rejeito de minério de ferro foi diretamente proporcional ao aumento da absorção por capilaridade, com exceção da elevada absorção da mistura BL60. BL significa que é um rejeito sedimentado de barra longa, com 60% de substituição desse rejeito pelo solo. Então, como é possível observar na tabela, a mistura sem adição de rejeito sedimentado é que obteve a menor absorção da capilaridade e foi aumentando gradativamente à medida em que aumentou a proporção de rejeito de minério de ferro sedimentado, apenas com exceção da elevada absorção do BL60. Agora, observando a tabela, o gráfico, nas misturas da adição com cal, observou-se justamente o contrário, uma diminuição da absorção por capilaridade à medida que aumentou os teores de rejeito de minério de ferro sedimentado. E estes resultados estão de acordo com a menor densidade observada nos adobes deste grupo, mostrando o quanto é importante também realizar todos os ensaios de caracterização. Então, como considerações finais, nós temos que o método de ensaio de absorção por capilaridade se mostrou adequado para componentes construtivos de terra, com aquela adequação que foi realizado de acordo com a norma, e obteve resultados uniformes entre as adobes das mesmas misturas e valores maiores proporcionais ao tempo de contato com a água. E também que os valores da absorção de água por capilaridade podem ser relacionados à densidade aparente dos adobes na idade que foi ensaiado. E também que os adobes sem adição de cal e com a incorporação do rejeito de minério de ferro sedimentado apresentaram valores menores de absorção por capilaridade em relação aos adobes com cal. No teor de 2% de cal na idade analisada, a absorção por capilaridade não influenciou positivamente. E dessa forma, estudos futuros podem ser necessários para analisar a interação mais adequada entre o solo argiloso e a cal e o rejeito de minério de ferro, podendo inclusive aumentar a proporção, já que a proporção inicial de 2% ainda é um valor baixo, podendo aumentar a proporção para 4, 6 e até 8% de adição de cal em massa, de acordo com o que foi visto na literatura. E é isso, muito obrigado. Deixo aqui o meu contato, o contato do nosso laboratório no Instagram. Siga nossas redes sociais. E para quem tiver interesse e quiser ver o trabalho completo,
vai estar no site da ENSUS publicado aqui. Obrigada.